Eu sou Maria das Dores, tenho 60 anos e minha vida sempre foi ligada ao trabalho duro. Desde muito nova, me vi nas margens do rio, lavando as roupas daquelas famílias da redondeza que não tinham outro meio de sustentar suas lavadeiras. O ano era 1973 e o interior de Goiás se arrastava sob o peso da poeira e do calor. Não era uma vida fácil, mas eu a conhecia bem. A beira do rio, com sua água fria e cristalina, sempre foi meu único refúgio. Ali, o tempo parecia andar devagar, como se o mundo ao redor se rendesse à calma daquela imensidão. Durante o dia, eu trabalhava, molhando as roupas na água e esfregando-as com as pedras, no mesmo ritmo de sempre. O sol se punha lentamente e a brisa trazia um alívio leve, mesmo que por pouco tempo. O rio, que eu tanto amava, parecia ser o único que me compreendia. Não havia pressa. Aquelas águas se arrastavam por ali há anos, talvez séculos. Para mim, era apenas o som do rio, do vento nas árvores e o murmúrio distante das aves. Era esse o meu mundo, silencioso e simples. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Quando o sol começou a se esconder atrás das montanhas e a tarde se fazia mais fria, um som cortou a quietude que até então reinava. No começo pensei ser algum animal, mas o som não era de nenhum animal que eu conhecesse. Era como um sussurro, um suspiro carregado pela água. O coração me apertou. Eu parei o que estava fazendo, olhei em volta, mas nada vi. O som persistiu, e algo me dizia que não deveria ignorá-lo. Fiquei ali, com as mãos ainda molhadas, tentando entender o que acabara de ouvir. O som continuava, distante, mas claro o suficiente para me inquietar. Era como um sussurro, mas não o tipo de som que você ouve de alguém próximo. Era algo mais distante, arrastado, como se viesse das profundezas do rio. No começo, tentei ignorá-lo, acreditando que talvez fosse algum animal, um pássaro ou até mesmo algum peixe subindo à superfície da água. Mas o som não cessava. E quanto mais eu tentava me convencer de uma explicação lógica, mais desconcertante ele se tornava. Olhei para a mata ao redor, mas tudo estava em silêncio. O vento não passava pelas árvores e nem os pássaros cantavam. Era como se o mundo inteiro estivesse observando, esperando algo acontecer. O som parecia vir de todas as direções, mas ao mesmo tempo, de lugar nenhum em particular. Quando olhei para o rio, a água, que antes parecia tranquila, agora parecia diferente, como se estivesse mais densa, mais turva. Eu me levantei devagar e fui até a margem procurando alguma explicação. No entanto, o som continuava e logo ele se transformou em algo mais claro, mais definitivo. Então, ao olhar para o outro lado do rio, vi uma figura. Uma mulher de cabelos negros como o breu flutuando na água. Sua pele parecia pálida, quase sem vida, e seus olhos estavam fixos em mim. Ela estava parada, sem se mover, e, com um movimento lento, virou a cabeça na minha direção. Maria! Ela sussurrou, e o meu nome saiu de seus lábios como um convite. A sensação de frio tomou conta de mim, mas mesmo assim, eu não conseguia desviar o olhar. A mulher no rio não era como qualquer pessoa que eu já tivesse visto. Seus cabelos negros e longos flutuavam na água com uma leveza que parecia impossível, como se não estivessem amarrados ao corpo, mas apenas se estendessem em direção ao fundo, onde o rio os engolia. Sua pele era pálida, quase translúcida,
como cera que havia sido moldada em formas humanas, mas com algo de estranho, algo que não pertencia à carne. As suas mãos, finas e alongadas, estavam delicadamente posicionadas à sua volta, mas eu não conseguia deixar de notar o modo como se moviam sem pressa, como se a água estivesse em sintonia com seu corpo, desafiando todas as leis da natureza. Ela me observava, e eu sabia que era impossível desviar o olhar. Era como se algo me segurasse ali, um poder invisível que me mantinha paralisada. O rio parecia sussurrar ao meu redor, mas não era o som de águas correndo. Era um murmúrio constante, como se a própria correnteza estivesse tentando me falar. E dentro desse som, a voz da mulher ecoava de uma forma inusitada. Maria. Ela disse novamente, com uma voz suave, mas carregada de um tom ameaçador que congelou meu sangue. O sorriso que formou em seus lábios não era de bondade, mas algo mais predatório, como se me visse não como uma simples mortal, mas como uma presa. Eu deveria ter fugido, deveria ter corrido, mas algo me impedia. Ela estendeu a mão, lenta e convidativa, apontando para a água. A voz dela era como um feitiço, e mesmo sabendo do perigo, eu não conseguia mais mover-me, como se cada músculo do meu corpo estivesse preso. Entre na água, Maria, ela disse, e eu soube naquele instante que ela não era humana. Eu sentia o peso da água, como se ela estivesse me puxando para dentro de si, como se fosse uma extensão do meu corpo, e a voz dela, suave e ritmada, me envolvia de maneira que não sabia mais se estava sonhando ou acordada. O sorriso da mulher na água não se desfazia, e algo dentro de mim, algo profundo, estava sendo atraído para ela. Talvez fosse a promessa de algo além da vida simples que eu levava, uma sensação de liberdade ou de poder, algo que eu nunca tivera e que naquele momento parecia tão perto. A Yara, com sua voz hipnotizante, continuava a me chamar. Ela sussurrava promessas em meus ouvidos, palavras doces que falavam de tranquilidade e de uma existência sem sofrimento. Entre na água, Maria, ela repetia, com um tom suave que me fazia acreditar que não havia mais nada a temer. Eu sentia como se ela estivesse oferecendo uma vida diferente, uma vida sem dor, sem cansaço. Mas no fundo, meu instinto gritava para que eu fugisse, para que eu não cedesse àquilo. Algo dentro de mim sabia que o preço seria alto demais. Tentei dar um passo para trás, mas o rio parecia me puxar, como se não houvesse mais chão sob meus pés. Eu estava ali, parada, dividida entre a razão e a tentação. Então, a voz dela soou novamente, mais baixa, como um segredo. Volte quando o rio chamar, ela disse. E naquele instante, eu soube que minha vida não seria mais a mesma. Voltar para a aldeia foi um alívio, mas ao mesmo tempo, um peso que eu não sabia como carregar. O vento fresco da tarde, as casas simples e os rostos familiares pareciam tão distantes agora, como se eu estivesse fora de lugar. O povo seguia com suas rotinas, como sempre, alheios a tudo que havia acontecido à beira do rio. Mas eu sentia uma estranheza em tudo ao meu redor. As conversas pareciam abafadas e os sorrisos pareciam forçados. Eu me sentia como se estivesse em outro mundo, distante, como se aquele lugar já não fosse mais meu. Tentei retomar minhas tarefas, como se nada tivesse ocorrido. Voltei para casa e comecei a lavar as roupas, mas cada gesto me parecia mecânico, vazio. Minha mente não conseguia deixar de voltar àquele instante no rio,
aquela mulher, aquela voz que ecoava em meus pensamentos. Será que realmente vi aquilo? Será que minha mente me pregou uma peça? Mas no fundo, eu sabia que não era uma ilusão. Algo dentro de mim me dizia que o que eu tinha visto era real. Eu tentava me convencer de que tudo não passava de um pesadelo, uma alucinação provocada pelo cansaço. Mas a sensação de ser observada não desaparecia. Era como se os olhos da Yara estivessem sempre sobre mim, mesmo na quietude de minha casa. Cada sombra, cada movimento nos arredores parecia ser uma presença, esperando o momento certo para se manifestar novamente. Eu não conseguia mais escapar dessa sensação. Algo me dizia que eu tinha sido marcada e que ela voltaria. Os dias passaram, mas a sensação de inquietação só aumentava. O calor que antes eu achava suportável, agora parecia insuportável. As tardes se arrastavam e eu me via perdida no som constante do rio, que de alguma forma parecia estar dentro de mim. Ao começar a lavar as roupas, o murmúrio da água me acompanhava como uma sombra, suave, mas persistente, sussurrando em meu ouvido. Era como se o rio me chamasse, como se a sua voz estivesse se infiltrando em meus pensamentos, tornando-se uma presença constante. Eu tentava focar no trabalho, tentando afastar a imagem da Yara, mas, sempre que o vento trazia o som da água, eu sentia a lembrança de seu sorriso ameaçador. A cada dia, esse sorriso se tornava mais vívido, mais presente em minha mente. Era uma obsessão, como uma marca que não se apagava. A dor de saber que o rio me chamava era insuportável. Eu não conseguia mais ignorar, e o peso em meu peito só aumentava. O medo estava ali, claro como o dia, mas havia também uma atração, algo mais profundo, mais irresistível. Eu sabia que se voltasse não sairia mais de lá. O rio havia me marcado, e eu temia que se o ignorasse por mais tempo perderia a razão. O chamado estava se tornando mais forte, mais insuportável. A lembrança do sorriso da Yara, de sua voz suave e hipnotizante, me consumia. O rio parecia ter um poder crescente sobre mim, e minha mente se enchia de perguntas. Poderia eu resistir? Ou meu destino já estava selado e eu não passava de mais uma alma a ser levada? Eu sabia que não havia mais como fugir. O rio me chamava, e o som que antes parecia distante agora ressoava dentro de minha mente com uma força incontrolável. Era como se o próprio curso da água tivesse se tornado parte do meu ser, me arrastando lentamente até a beira. A decisão já estava tomada. Eu havia lutado contra isso por tanto tempo, mas agora não havia mais forças para resistir. Eu não sabia o que me esperava, mas algo dentro de mim me dizia que essa era a única escolha possível. O sol já se punha, e a sombra do rio começava a envolver a terra, como uma mão fria se estendendo para me alcançar. O cenário era o mesmo de todas as outras tardes, mas agora tudo parecia diferente, como se o próprio mundo estivesse aguardando o que aconteceria a seguir. Eu caminhei até a margem, sentindo o peso de cada passo. O medo me envolvia, mas havia também uma estranha sensação de alívio, como se eu estivesse prestes a encontrar algo perdido há muito tempo. E então, ela apareceu, a Yara, mais uma vez com seus cabelos negros flutuando na água e sua pele pálida como a cera. Seu sorriso agora parecia mais largo, mais triunfante, como se soubesse que eu não tinha mais escapatória. Ela me olhava com os olhos fixos, e sua presença era opressiva, mais poderosa do que antes.
Não havia mais palavras, apenas o silêncio entre nós, pesado e denso. Eu sabia que não poderia voltar atrás. A água se movia em ondas suaves, convidando-me a entrar. E apesar de todo o medo, de todo o instinto que ainda gritava para que eu fugisse, dei um passo à frente. O rio me envolveu com sua correnteza gelada, e a Yara sorriu mais uma vez, como quem sabe que o ciclo estava prestes a se completar. Volte quando o rio chamar. A frase dela ressoou em minha mente, mas agora ela não parecia mais um aviso, e sim uma promessa. O que aconteceu depois, eu não sei dizer. O rio parecia me engolir, e então a escuridão tomou conta de tudo. Não sei se fui levada por ela, ou se a Yara deixou sua marca em mim, esperando que a próxima chamada fosse fatal. O que sei é que naquele momento, a linha entre o mundo real e o sobrenatural se desfez, e eu fiquei presa no limiar, onde o rio e a criatura aguardam pela próxima alma a ser chamada. Em 1988, na região de Porto Velho, Rondônia, a vida era simples para nós pescadores. Eu e Tiago, ambos com a pele curtida pelo sol forte e as mãos calejadas pela pesca diária, conhecíamos aquele rio como ninguém. As águas calmas e o som suave das ondas quebrando na margem eram a nossa companhia constante. Aquela manhã estava especialmente tranquila, com o sol ainda baixo no céu, tingindo as águas com um brilho dourado. Estávamos perto de uma pequena ilha, um refúgio isolado no meio do rio, onde a pesca de camarões sempre foi boa. O cheiro de terra molhada e o som da natureza preenchiam o ar, e o único barulho que se ouvia era o da nossa embarcação cortando a água. O ritmo era calmo, como se o próprio rio pedisse que aproveitássemos sua paz. Cada um de nós puxava as redes com uma cadência que já se tornara habitual, sem pressa, sem interrupções. Enquanto trabalhávamos, Tiago falava sobre as dificuldades da pesca nos últimos tempos. Havia algumas semanas em que o rio parecia mais traiçoeiro. As redes vinham mais vazias do que de costume, mas, apesar das dificuldades, não deixava de conversar sobre a vida e os pequenos sonhos que ainda alimentava. Falávamos de tudo, da nossa juventude, da seca, das histórias que os velhos contavam. Eles diziam que o rio tinha suas lendas, que as águas guardavam algo além daquilo que a gente podia ver. Eu mesmo já ouvira falar sobre a Yara, uma mulher que, dizem, seduz os homens para o fundo do rio. Mas tudo aquilo parecia mais uma história para assustar criança. Estávamos ali, tranquilos, como sempre estivemos. A tranquilidade que dominava a manhã se desfez de repente, como se o próprio rio tivesse decidido mudar sua natureza. A água, que antes estava calma e serena, começou a turvar-se de maneira estranha. As redes que antes deslizavam facilmente entre as águas, agora eram puxadas com uma força incomum, como se algo debaixo da superfície quisesse nos arrastar para dentro. Eu podia sentir a tensão crescendo no ar, um peso invisível que parecia se intensificar a cada instante. Tiago, porém, não parecia notar a mudança. Ele continuava a puxar as redes com a mesma força de sempre, cantando baixo uma música que parecia aliviar a carga do trabalho. Mas eu não conseguia afastar a sensação de desconforto que tomava conta de mim. Algo estava errado. O rio já não era o mesmo. A água, agora mais turva, parecia esconder algo de nós. Foi então que o sol, que até então brilhava forte,
começou a se esconder por trás de nuvens pesadas. A luz diminuiu e o ambiente ficou mais sombrio. Foi nesse momento que a vi. A figura de uma mulher emergindo das águas turvas, seus cabelos longos e negros flutuando como se estivessem sendo puxados pela correnteza. Seus olhos estavam fixos em nós, mas não parecia haver expressão alguma em seu rosto. Tiago, impetuoso como sempre, não hesitou. Aproximou-se da margem, tentando se aproximar dela. A mulher, porém, permanecia imóvel, como se estivesse esperando algo. Eu observava, sem saber o que pensar, sentindo algo gelado percorrer minha espinha. Tiago não hesitou. O olhar audaz em seu rosto dizia tudo. Ele não acreditava no que via, não entendia o perigo, apenas sentia uma atração irresistível pela mulher que surgira das águas. Seu passo era decidido, sem medo, desafiando até mesmo a prudência que normalmente guiava sua vida. Aproximou-se dela com a intenção de falar, de entender o que estava acontecendo. Mas a mulher nada disse. Apenas o observava, seus olhos fixos nos de Tiago, como se o estudasse, esperando algo que ele não compreendia. Eu, por outro lado, sentia algo se agravando dentro de mim. O ambiente parecia mudar, a água mais agitada, o céu mais pesado. A luz do sol já havia desaparecido completamente, e o rio, antes tão calmo, agora rugia. Mas Tiago, impetuoso, entrou na água. Seus pés afundaram na correnteza que a cada passo parecia se tornar mais forte. Ele estava tão focado nela que não notou a crescente força do rio. A água puxava-o, e ele ainda acreditava que podia controlar a situação. Então, em um movimento rápido e brutal, a mulher agiu. Com uma força sobrenatural, ela agarrou Tiago, suas mãos envolvendo-o como tentáculos de uma criatura sem nome. Tiago gritou, tentando se soltar, mas sua luta foi inútil. A força dela era imensa, algo além da compreensão humana. Ele se debatia, seus gritos abafados pela água que o envolvia cada vez mais. O rio parecia reagir. A água ao redor deles começou a se tornar vermelha, uma cor escura que tomava conta da superfície, como se o próprio rio chorasse pela perda de Tiago. Eu estava paralisado, sem saber o que fazer, enquanto via meu amigo sendo puxado para o fundo, cada vez mais distante, até desaparecer completamente. Tentei me aproximar, mas não adiantou. A correnteza era forte demais, e minha tentativa de alcançar Tiago foi inútil. O rio, agora silencioso, parecia ter engolido tudo, e eu fiquei ali, sozinho, em choque. O medo tomou conta de mim como uma onda impetuosa. Meu corpo, tomado pelo pânico, se movia sem pensar, impulsionado apenas pela necessidade de escapar daquele lugar. Eu nadava freneticamente em direção à margem, meus braços e pernas se movendo sem coordenação, como se o simples fato de estar longe daquelas águas pudesse salvar minha sanidade. Mas o que estava acontecendo atrás de mim era inegável. Os gritos de Tiago ainda ecoavam em minha mente, reverberando como um lamento distante, cada um mais angustiante que o anterior. A água ao redor de mim continuava a se tornar vermelha, tingida pela morte de meu amigo, como se o próprio rio estivesse se alimentando daquela tragédia. Não ousava olhar para trás. A cada abraçada, eu sentia um peso nas costas, uma sensação de que, se eu olhasse, a mulher estaria ali, a Yara, observando-me, pronta para me arrastar também. Mas meus olhos estavam fixos na margem, e a única coisa que importava era alcançar a segurança, ainda que não soubesse o que essa segurança significava.
Quando finalmente cheguei à margem, caí de joelhos, exausto e ofegante, o corpo tremendo como se fosse incapaz de suportar mais um movimento. Respirei profundamente, tentando entender o que acontecera, tentando juntar as peças daquela cena absurda que eu acabara de presenciar. Mas as perguntas não faziam sentido. O que era aquela mulher? Por que Tiago? Por que aquela força sobrenatural que ninguém, nem eu, soubesse explicar? E ela estava lá ainda. A figura da mulher, imóvel, parada no rio, como uma presença ameaçadora que não poderia ser ignorada. Seus olhos estavam fixos em mim, mas não havia misericórdia neles. A lembrança de Tiago, seus gritos ainda frescos em minha mente, não me deixava descansar. A água vermelha me perseguia, uma lembrança constante daquilo que eu não podia entender nem controlar. Voltei para a cidade, mas a paz já não me pertencia mais. As ruas de Porto Velho pareciam vazias e distantes, como se eu estivesse vendo tudo através de um véu, um mundo separado daquele rio maldito. As lembranças de Tiago, seu olhar desesperado, os gritos que se perderam na água, me perseguiam a cada passo. Fui até a pequena praça onde os moradores se reuniam, buscando respostas, algo que me explicasse o inexplicável. Foi ali que encontrei o ancião. O velho, com os cabelos brancos e a pele enrugada pelo tempo, parecia ser uma das poucas pessoas que ainda preservava as histórias antigas da região. Aproxeguei-me, sentindo uma mistura de cansaço e necessidade de entender o que acontecera. Quando contei o que vira no rio, ele não demonstrou surpresa. Na verdade, seus olhos brilharam com uma tristeza profunda, como se já soubesse. Ele falou sobre a Yara, uma entidade do rio, uma mulher que não era humana, mas uma criatura das águas, que atraía os homens para a morte. Suas vítimas eram escolhidas, ele me disse, e Tiago fora apenas a mais recente. A Yara, segundo ele, não escolhia qualquer um, mas sim os mais fortes, os mais audaciosos, aqueles que desafiavam o rio e suas lendas. As palavras do ancião ecoavam em minha mente. Eu sentia raiva, uma raiva profunda por não ter conseguido salvar Tiago. Mas também havia uma tristeza imensa, a sensação de que tudo estava além do meu controle. O rio e a mulher, aquelas histórias que ouvimos na infância, não eram apenas lendas, eram reais, e agora eu sabia disso de forma brutal. A decisão se formou dentro de mim, sem aviso. Eu não seria mais uma vítima. Não permitiria que o rio levasse mais alguém. Eu iria enfrentá-la. A ideia de voltar ao rio me consumia, cada vez mais forte. A dor da perda de Tiago não se acalmava, e a necessidade de fazer algo, de buscar respostas ou até mesmo vingança, era um peso constante sobre os meus ombros. Cada noite sem dormir era uma tortura, e a raiva que sentia em meu peito me empurrava de volta para o lugar onde tudo acontecera. Não sabia o que seria capaz de enfrentar, mas não podia viver com aquela sensação de impotência. Eu precisava ir. Precisava entender o que havia acontecido e, quem sabe, fazer justiça de alguma forma. Preparei o que pude. Peguei uma faca afiada, algo simples, mas que eu acreditava ser o suficiente. Também levei uma rede de pesca, pois, mesmo sabendo que era inútil contra aquilo que eu enfrentaria, ao menos sentiria que estava fazendo algo. Eu queria acreditar que poderia controlar a situação, mas a verdade era que nada me prepararia para o que estava por vir. Cheguei ao local onde Tiago foi levado, o ponto exato em que tudo aconteceu. A água parecia mais calma, mas o ambiente estava carregado.
O vento soprava com força e as árvores ao redor pareciam se inclinar, como se o próprio lugar estivesse se curvando à presença do que ainda habitava aquele rio. O céu, nublado, parecia refletir o peso no meu coração. Olhei para a água. Seria ela, a Yara, ainda ali, à espreita, esperando pela próxima vítima. A resposta estava além de qualquer razão. Mas uma coisa eu sabia. Nada mais poderia me deter. Eu estava prestes a enfrentar algo muito maior do que eu podia compreender. Voltei à ilha naquela noite, sem hesitar. O silêncio do rio estava carregado, como se tudo ao meu redor soubesse o que estava prestes a acontecer. Eu podia sentir a presença dela antes mesmo de vê-la. O vento, a água, tudo parecia em sintonia com a ameaça que espreitava nas profundezas. O ambiente estava mais pesado, o clima carregado com uma tensão que só crescia a cada passo que eu dava em direção à margem. As ondas, antes tranquilas, agora pareciam se agitar de forma inquietante. Eu não conseguia explicar, mas sentia que algo estava ali, esperando. Então, ela apareceu, a Yara. Mas não era mais a figura calma que havia surgido dias antes. Não. Agora ela estava mais furiosa, seus olhos penetrantes como lanças e sua presença ameaçadora parecia fazer a água ao redor vibrar com uma força sobrenatural. Ela sabia que eu estava ali para desafiá-la. O confronto foi brutal. A água ao redor de nós se agitava violentamente, como se o próprio rio fosse parte da luta. Eu tentei atacá-la com a faca, mas cada golpe parecia ser absorvido pela água. Sua força era imensa, suas mãos frias e fortes me arrastavam para baixo, me fazendo perder os sentidos. Eu sabia que não conseguiria vencê-la fisicamente. Ela não era algo que pudesse ser derrotado com simples golpes ou coragem. Enquanto lutava, uma verdade se impôs em minha mente. Eu não poderia vencê-la. A Yara não era uma criatura que se vencia. Ela existia para sempre, para caçar, para arrastar, para levar. Quando finalmente consegui me afastar, respirando com dificuldade, percebi que a luta não era apenas contra ela, mas contra o próprio destino que ela representava. Embora eu tenha escapado, o rio continuava ali, e a Yara, em sua imortalidade, ainda esperava por sua próxima vítima. O que eu enfrentei não tinha fim. Ela sempre voltaria. Era o fim de tarde em Parintins, Amazonas, e o calor abrasador da estação seca fazia o rio soltar vapores, criando uma névoa tênue que envolvia a balsa como um manto pesado. O sol, já baixo, tingia o céu de um tom alaranjado, mas o que mais me chamava a atenção não era a paisagem habitual. Algo no ar parecia diferente naquele dia de 1995. Eu, Pedro Almeida, um simples pescador, sentia um peso no peito, uma sensação que não sabia nomear. Ao meu lado, Antônio, meu irmão mais novo, seguia com seu jeito inquieto, lançando a rede e puxando os peixes com um esforço que parecia quase mecânico. A balsa rangia sob os nossos pés, como se também fosse consciente da estranheza que se apossava do ambiente. O céu estava coberto de nuvens escuras, aquelas que anunciam algo que não pode ser ignorado, mas nós, pescadores, sempre achamos que a natureza tem seus próprios humores, que não valia a pena temer. O rio, esse imenso corpo d'água que nos acompanhava dia após dia, parecia mais tranquilo do que o habitual, mas havia algo de errado ali.
O vento que costumava soprar com força, trazendo um cheiro de terra e folha seca, estava mudo. Foi então que ouvimos o canto. Ele chegou suave, quase imperceptível. Uma melodia que parecia se originar das profundezas do rio. Não era música comum, não era um som natural, era algo que mexia com a alma. Antônio, como sempre curioso, aproximou-se da borda da balsa, seus olhos brilhando com a expectativa de algo desconhecido. Ele inclinou-se um pouco mais, tentando identificar de onde vinha aquele som, que a princípio parecia uma canção de ninar, mas com uma melancolia que penetrava na pele. A neblina sobre o rio aumentava, envolvendo tudo em uma bruma espessa e fria. Uma sensação estranha, como um presságio, se apossou de mim, mas como sempre, deixei isso de lado, convencido de que era apenas o cansaço do trabalho. Contudo, a música, o canto, parecia crescer mais forte, mais nítido. Não sei explicar porquê, mas naquele instante, senti que algo estava prestes a acontecer. O canto continuava a ecoar, mais forte agora, como se estivesse chamando. Algo nas águas do rio parecia responder à melodia, como se o próprio curso do rio se curvasse para ouvi-la. Eu, Pedro Almeida, tentei afastar os pensamentos sombrios que começavam a se formar em minha mente. Mas o ar estava pesado demais para que eu ignorasse a sensação crescente de desconforto. Antônio, porém, estava embriagado pela música. Seus olhos brilharam com um brilho estranho, um reflexo de uma curiosidade que eu sabia ser perigosa. A balsa balançava lentamente, com os remos parados, como se também estivesse hipnotizada pela melodia que agora reverberava pelo rio. O céu estava cada vez mais carregado, e o vento, que antes havia sido mudo, agora começava a soprar com força, mas de maneira irregular, quase como se o ambiente estivesse se preparando para algo que nem mesmo ele entendia. Antônio se aproximou mais da borda da balsa, os dedos quase tocando a água. Eu gritei para ele se afastar, a voz cheia de urgência, mas ele não parecia me ouvir. Seus olhos estavam fixos na bruma que surgia na superfície do rio, e o sorriso em seus lábios parecia bobo, encantado. O som, agora mais claro, preenchia o ar, tão doce e envolvente, que até mesmo eu sentia um arrepio percorrer a espinha. Mas eu sabia o que aquilo significava. Antônio, não, volte, isso não é bom. Gritei novamente, mas a música parecia engolir minhas palavras. Ele não parava. Cada vez mais próximo da água, ele se esticava, tentando alcançar algo que eu não conseguia ver. O rio estava em silêncio, mas o canto agora dominava tudo, como um feitiço. Eu tentei me aproximar, mas o medo já tomava conta de mim. Em um piscar de olhos, Antônio se inclinou completamente sobre a borda, esticando-se além do que eu julgava possível. Foi quando tudo aconteceu. Foi como se o próprio rio tivesse se rebelado contra nós. Quando Antônio se inclinou ainda mais sobre a borda, algo aconteceu. A água à sua volta se agitou de forma inesperada, como se uma força invisível a estivesse puxando para dentro. Eu ainda tentei gritar, mas o som da música me sufocava, abafando qualquer palavra que saía de minha boca. E então, ela surgiu. A figura, envolta na neblina densa que já cobria a superfície, apareceu como uma sombra, mas com uma forma que logo se delineou. Uma mulher. Seus cabelos longos e negros flutuavam sobre a água, como serpentes se movendo de maneira lenta e hipnótica. O rosto era belo, sim, mas algo nele parecia errado.
Seus olhos, profundos e vazios, estavam fixos em Antônio, e eu senti, com uma clareza assustadora, que aquilo não era algo humano. Antônio, como se fosse atraído por uma força invisível, não teve tempo de reagir. A Yara, com uma agilidade sobrenatural, estendeu um braço magro e forte, envolveu o corpo do meu irmão e o puxou para a água. Ele gritou, um grito curto, desesperado, mas foi rapidamente silenciado pelo som da água engolindo-o. Em um segundo, ele desapareceu nas profundezas, e o único vestígio de sua presença foi a agitação da água e o canto que agora se tornava uma risada sombria e cruel. Eu pulei imediatamente, sem pensar, tentando alcançá-lo, mas a correnteza do rio parecia forte demais, como se o próprio rio me impedisse de chegar até ele. As águas se fecharam sobre Antônio e eu fui arrastado pela força do rio, incapaz de alcançar qualquer coisa, a não ser um vazio gelado. Quando finalmente consegui voltar à superfície, a balsa estava vazia. O silêncio tomou conta, mas o canto persistia, ecoando de algum lugar distante. Olhei para o rio, agora calmo e impassível, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Algo tinha mudado. Eu estava sozinho. O silêncio que tomou a balsa foi mais pesado do que qualquer som. Não havia mais a presença de Antônio, nem mesmo a lembrança do seu corpo nas águas turbulentas. O canto da Yara, agora mais distante, parecia flutuar pelo ar, como uma melodia melancólica que não queria se dissipar. Eu estava só, envolto em uma solidão que não sabia como enfrentar. O rio estava calmo, mas o vazio que restara na balsa era profundo, quase palpável. Tentei entender o que havia acontecido. A visão da mulher com cabelos negros ainda estava fresca na minha mente, mas as explicações fugiam. Como uma criatura como aquela poderia existir? E por que Antônio? O que de errado ele fez para ser levado para aquelas águas escuras? O que restou foi uma dor silenciosa que me cortava por dentro, a saudade do meu irmão e a impotência de não poder fazer nada. Ninguém acreditaria em minha história. Voltei para a aldeia sem saber ao certo o que diria, mas não havia outra opção. O caminho de volta parecia mais longo do que nunca, o rio acompanhando meus passos com um murmúrio baixo e contínuo. Ao chegar, fui recebido com olhares curiosos, mas logo os moradores começaram a rir, como se tudo não passasse de uma invenção. Pedro, você deve ter sonhado, menino. Isso não é coisa que aconteça de verdade, disseram-me com um tom que misturava dúvida e deboche. Eu sabia que eles não acreditariam. Como poderiam? A criatura da água, a Yara, parecia ser algo distante, parte de um passado que não tinha mais espaço no presente. Mas, mesmo assim, algo estava errado. A solidão pesava e o rio, com sua tranquilidade estranha, parecia me observar. Eu sentia sua presença, como se o próprio rio estivesse me vigiando, esperando o momento em que eu seria o próximo. A dor da perda de Antônio ainda me consumia, mas algo mais profundo começou a me inquietar. Eu sabia que o que acontecera não podia ser explicado pela razão, que aquele rio não era apenas um corpo de água, e a criatura que levou meu irmão não era fruto de minha imaginação. Eu precisava entender. Não podia deixar que o mistério ficasse sem resposta. Passei os dias seguintes ouvindo as histórias que os mais velhos da aldeia sussurravam. Histórias antigas, passadas de geração em geração. A Yara, a mulher das águas, era uma dessas lendas que permeavam as conversas nas tabernas e ao redor das fogueiras.
Ela, diziam, atraía os homens para o fundo do rio com seu canto hipnótico, tomando suas almas como pagamento por algum pecado cometido no passado. Outros falavam de outras criaturas, como o boto, que se disfarçava de homem para seduzir mulheres, mas todas as histórias convergiam para o mesmo ponto. O rio não era apenas água e terra, mas um lugar onde o sobrenatural governava. Eu escutava tudo com um medo crescente dentro de mim, mas algo me dizia que a Yara ainda estava lá, nas águas geladas, esperando. Alguns falavam de pessoas que desapareceram antes de mim, com os mesmos sinais de agitação na balsa, os mesmos sons ecoando nas noites silenciosas. A sensação de que a criatura ainda estava à espreita não me abandonava. Naquela noite, eu decidi, voltaria ao rio. Mas a dúvida e o medo me assombravam. O que faria quando estivesse frente a frente com ela? O que restaria de mim? A balsa rangia sob meus pés, enquanto eu remava contra a correnteza, dirigindo-me para o coração do rio. O silêncio parecia imenso, abafando até o som das águas que se agitavam ao redor. Eu sabia o que precisava fazer. A dor da perda de Antônio ainda me consumia, mas havia algo mais, uma força dentro de mim que não me permitia recuar. Eu voltaria ao rio, enfrentaria a Yara e descobriria a verdade, mesmo que isso custasse minha vida. A neblina apareceu mais rápido do que eu esperava, envolvendo a balsa em um manto gelado. O canto suave da Yara voltou a me alcançar, tão doce e tentador quanto da última vez. Eu sabia que ela estava perto, e então ela surgiu. Seus cabelos negros, longos e ondulantes flutuavam como serpentes nas águas turvas. Seus olhos vazios me fitavam com uma calma perturbadora, e embora seu sorriso fosse belo, algo nele exalava a morte. Desta vez, eu não hesitei. Lutei contra o medo, que se enroscava dentro de mim, e avancei em sua direção. A Yara, com uma força sobrenatural, tentou me puxar, mas eu me agarrarei à balsa com todas as minhas forças. Não seria como da primeira vez. Não permitiria que ela levasse mais ninguém. A luta foi breve, mas feroz. Eu empurrei com toda a minha força, tentando afastá-la das águas, e finalmente consegui. Ela se contorceu, como se estivesse sofrendo, e eu a vi desabar sob o peso de uma dor invisível. Mas antes de desaparecer, ela sussurrou com uma voz que parecia vir das profundezas. Eu sou o lamento do rio, e você é meu agora. A Yara afundou nas águas escuras, e o rio finalmente se acalmou. Eu sabia que vencer a criatura não significava vitória. O rio, a morte, a perda, tudo isso estava intrinsecamente ligado. Eu havia vencido a Yara, mas o que isso significava? Eu sabia que a partir de agora, nada seria mais o mesmo. O rio me marcaria como marcou meu irmão, e eu nunca mais seria livre. O silêncio voltou a me envolver, mas ele agora tinha um gosto amargo. Eu sabia que minha vida mudara para sempre. O caminho de volta à aldeia foi mais longo do que o meu coração podia suportar. Eu, Pedro Almeida, voltei como um homem diferente, um homem marcado por algo que nenhum dos aldeões jamais compreenderia. O rio, que antes era meu amigo, meu sustento e meu lar, agora era apenas um vasto mistério, um lugar onde a morte se escondia nas águas escuras, esperando pelo próximo incauto. Nunca mais vi a Yara, mas sua presença ainda estava em mim, nas águas que se agitavam de maneira estranha, como se o próprio rio lamentasse a perda de mais uma alma. O que aconteceu com Antônio? O que aconteceu comigo?
não seria nunca totalmente entendido. Mesmo após derrotar a criatura, algo me dizia que a Yara não era apenas uma entidade. Ela era um reflexo daquilo que o rio representava. A morte que se esconde em suas profundezas, pronta para tomar o que for seu. A aldeia me recebeu com olhares de curiosidade, mas ninguém percebeu a diferença em minha postura. A solidão que me consumia agora era maior do que qualquer outro sentimento que eu tivesse conhecido. O rio, que um dia me dava tranquilidade, agora parecia um espectro, algo que nunca poderia ser mais do que um campo de batalha entre a vida e a morte. E enquanto eu olhava para as águas, algo me dizia que a Yara ainda não havia partido. Talvez ela estivesse apenas esperando. Quem seria o próximo a cair em seu canto hipnótico? Eu não sabia, mas sabia que de alguma forma ela ainda vigiava. Ela ainda estava lá no fundo do rio, esperando por mais almas a levar.